Um veterinário teve a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar, mediante decisão proferida pela Justiça da 2ª Vara da Comarca de Sousa, na última sexta-feira. O veterinário é acusado de descumprir medida protetiva, baseada na Lei Maria da Penha, contra sua ex-mulher. Ele havia sido preso no último dia 7 de março e cumpria a pena na colônia penal agrícola do Sertão, localizada às margens da BR-230, em Sousa. O advogado Dr. Osael da Costa Fernandes, em entrevista na manhã de hoje ao programa Cidade Notícia da Líder FM, contou detalhes da conversão da prisão preventiva para a prisão domiciliar. Ele fora preso porque existia uma acusação de que ele teria descumprido as medidas protetivas exaradas anteriormente pela magistrada. Claro que a defesa insiste de que essas medidas não foram descumpridas. E nós iremos discutir isso no momento oportuno, a partir do momento em que o inquérito policial for distribuído e a defesa tiver a oportunidade de falar nos autos. Mas, de qualquer forma, nós aportamos ao pedido, aliás, ao processo, um pedido de restabelecimento das cautelares anteriormente fixadas pela magistrada. E ela acrescentou outras e você já, inclusive, as perfilou, avaliou muito bem. O pedido foi feito pelo inspetor Abrams Fernandes, através do advogado Dr. Caio David, um jovem advogado muito talentoso, muito preparado, que está acompanhando esse processo. Enfim, ele está em casa, tem algumas medidas que ele precisa observá-las com o mais absoluto rigor, e nós estamos aguardando agora o desfecho, aliás, os desfechos de vários processos que estão em tramitação, entre os quais alguns que nós já ajuizamos, o doutor Caio o fez, de ter ele acesso à empresa, de fazer uma prestação de contas da empresa, porque ele era sócio da ex-companheira. Também há umas ações penais já aforadas contra a ex-companheira, também no juizado, como lesão corporal de natureza leve. Também estamos ajuizando uma queixa-crime contra a ex-companheira, porque houve uma divulgação indevida de algumas fotos montadas pela ex-companheira. Enfim, nós estamos aguardando, esperando, obviamente, que tivéssemos um acordo no sentido de equacionar esse e debelar esse problema urgentemente. Nós apresentamos, inclusive, uma proposta para dissolver a empresa e uma resolução quanto à questão da empresa, mas, por enquanto, a situação é essa. O advogado Osael Fernandes também contou detalhes e, de acordo com o próprio advogado do réu, o veterinário será submetido a um tratamento médico, paralelamente à prisão domiciliar. Ele já vem submetendo a um tratamento médico, mas na realidade, com a permanência dele em casa, certamente a situação dele irá mitigar. Ele realmente, como você muito bem o disse, ele sofreu duas situações delicadas no momento da prisão e após a realização da audiência de custódia. Realmente ele sofre de síndrome de pânico, enfim, ele tem alguns problemas que ele está tentando debelá-los, claro, através de tratamento médico. Mas a situação dele está bem mais contornada, nós estamos agora efetivamente aguardando o contorno definitivo dessas situações que envolvem ele e também ela, claro. Eu, inclusive, através do advogado dela, apresentei uma proposta para resolver esse problema definitivamente. E nós estamos ainda aguardando uma resposta da parte da ex-companheira de Valdevan, mas enfim, eu entendo que o melhor caminho seria, na realidade, um entendimento entre eles para dividir a questão do patrimônio que ele construiu ao longo do trabalho dele à frente da empresa. E, claro, vai depender dela. Nós estamos aguardando aí algumas decisões que nós apresentamos algumas propostas ao Poder Judiciário, fizemos algumas ações e estamos aguardando umas liminares, uma antecipação de tutela, mas enfim, ele está bem, por enquanto ele está bem, obviamente, está sob tratamento médico
E, claro, agora vai observar com maior critério as medidas estabelecidas e fixadas pela magistrada. Na entrevista ao programa Cidade Notícia, na manhã desta segunda-feira, o advogado Dr. Osael Fernandes também falou sobre o descumprimento da medida protetiva em relação à ex-mulher do veterinário. Há uma imagem em que supostamente seria dele, de frente à empresa que é dele e também dela, mas ele não pode se aproximar devido à protetiva. Nós estamos negando terminantemente que essa imagem seja dele. É um vídeo à noite, muito apagado, muito ruim a imagem, e ela utilizou dessa imagem, foi até inclusive a delegacia de polícia, ela declinou, prestou uma ocorrência, fez um boletim de ocorrência e, munido desse boletim de ocorrência, ela comunicou à magistrada dizendo que ele teria descumprido a medida protetiva. E, segundo ela, ele teria ido a um salão de beleza de frente à loja que pertence a ele e a ela, e pertence a ambos. Em razão disso, a doutora Carolina, que é uma juíza muito criteriosa, muito séria, muito correta no trabalho dela, ela entendeu que seria conveniente decretar a prisão preventiva dele em face de um suposto, aliás, descumprimento das medidas protetivas. Mas ele afirma com muita veemência que não é ele. Inclusive o salão, beleza, lá o salão, a dona do salão prestou um depoimento à delegacia de polícia, mas dizendo que ele, naquele horário em que a mulher afirmou, a ex-companheira afirmou que ele estava lá, ele não comparecera. Portanto, isso é uma coisa que vai ser resolvido mais adiante. Caso efetivamente fique comprovado que não foi ele e que a informação levada à autoridade policial seja realmente leviana, aí a ex-companheira dele poderá, em tese, responder por um crime chamado de denunciação caluniosa. O advogado Dr. Osael da Costa Fernandes também falou sobre a possibilidade do veterinário voltar à prisão. O doutor Osael, há alguma possibilidade do José Valdevan retornar ao cumprimento da prisão preventiva, ou seja, deixar de ser beneficiado pela prisão domiciliar? Não há, Levi. Na realidade, a decisão foi muito bem fundamentada, salvo me engano, 4 das laudas. A juíza foi muito consciente a exarar a decisão. Só poderia, claro, existir uma possibilidade se o Ministério Público recorresse dessa decisão, fosse ao Tribunal de Justiça para cassá-la. Eu entendo que, pela conjuntura e o contexto no qual a decisão foi exarada, não há necessidade do Ministério Público recorrer. Agora, obviamente que uma decisão judicial tem que ser cumprida, uma decisão de Estado tem que ser cumprida. E se, eventualmente, o Valdevan viesse a descumprir qualquer dessas medidas fixadas pela magistrada, aí existiria o desfecho de ele voltar a sofrer os efeitos de uma prisão preventiva. Claro que ele irá cumprir com todo rigor, como ele vem cumprindo desde o princípio, e que ele não descumpriu as medidas protetivas. Nós estamos afirmando isso. Houve um equívoco, houve uma denunciação extremamente leviana, que redundou e desbordou na prisão dele, mas não há nenhuma possibilidade mais da juíza caçar essa decisão, salvo, claro, se ele viesse a descumprir. E ele não fará, Levi.